passa um homem que foi pego roubando um banco. I witnessed a strange and huge disconnect between this war zone and the country that brought it to this point, the United States. Eu testemunhei uma profunda desconexão nessa zona de guerra. E o país, entre essa zona de guerra e o país que causou tudo isso, os Estados Unidos. This is when my goal of trying to get people to pay attention was cemented. E foi aí que o meu objetivo de tentar fazer as pessoas prestarem atenção foi consolidado. Life in Iraq was a gruesome ritual of suicide bombings, hospitals, patrols, and roadside bombs. A vida no Iraque era um ritual sangrento de atentados suicidas, hospitais, patrulhas e bombardeios à beira da estrada. I would photograph the scene of the bombing, the hospitals if there were any survivors, the morgue, and then the funeral, sometimes all in one day. Eu fotografava a cena do bombardeio, hospitais, se tinha algum sobrevivente, o necrotério e também o funeral. Às vezes tudo isso num dia só. I stayed and stayed and stayed, not for the adrenaline rush that many hear about, but to try to end a never-ending feeling of failure. Failure to get people in the United States to pay attention. Eu ficava e ficava e ficava. Não pela adrenalina que muitos ouvem falar, mas para tentar pôr um fim a esse incessante sentimento de fracasso. Fracasso de alcançar a atenção das pessoas nos Estados Unidos. Here I was on a rooftop with a family in Gaza. I lived for several days here, watching the bombs fall, shaking the cement beneath me. And I often live with the people I cover, as I did here. Aqui essa foto é em Gaza. Eu estava no telhado com uma família com a qual eu morei durante o tempo que eu estive lá. Nós estávamos observando as bombas caírem, tremendo todo o chão embaixo dos meus pés. Eu geralmente vivo com as pessoas que eu acompanho. And here in Syria, the intimacy and love that exists, no matter which side of a war one finds themselves on, but no one wins a war. Aqui na Síria, a intimidade e o amor que existe, não importa qual lado da guerra você esteja, ninguém ganha uma guerra. So here, I find, this is supposed to be a white slide, by the way. Só um slide branco, gente. I found that honest, often harsh war images are necessary. Photography freezes a real moment in time forever. And being upset by an image, enraged or sickened, I think is good. But I also realize people won't care about someone in a different culture, language, religion, or situation unless they can relate to them first. Tá certo, Rafael. É só porque esse slide era branco mesmo. É a transição. Eu descobri que imagens de guerra honestas e por vezes muito pesadas são necessárias. A fotografia congela o momento real no tempo para sempre. Good, right here. Ficar incomodado com uma imagem. Maybe try unplugging the power from the computer. Maybe that will make it stop flickering. Tenta talvez desconectar o carregador do computador, talvez pare de girar. Let's see if that works. Ficar incomodado com uma imagem, furioso, enojado, eu acho que isso é bom. Mas eu também percebi que as pessoas não vão se importar com alguém de uma cultura diferente, uma linguagem, religião ou outra situação, a menos que elas consigam se identificar com elas. So the Washington Post allowed me to create a weekly space called Unseen Iraq, a window into the everyday life of Iraqis living in a war zone. Então, o Washington Post me permitiu criar um espaço semanal chamado Iraque Invisível, uma janela para a vida cotidiana dos iraquianos vivendo no meio de uma zona de guerra.
Reporting Unseen Iraq was my favorite part of the week. I thought about the readers, people in Washington, D.C., walking to their office after battling traffic, or even the President of the United States, and I wrote about men or people like Qassam Ali. Os relatos do Iraque Invisível eram a minha parte favorita da minha semana. Eu pensava nos meus leitores em Washington, D.C., entrando em seus escritórios depois de lutar contra o trânsito, e mesmo no presidente dos Estados Unidos. E eu escrevia sobre pessoas como aquela, o Qassam Ali. And here, a family reunion. She wasn't able to see her parents or niece for over a year due to the steady violence surrounding Ramadi, which subsided in just a few months at this time. Aqui, uma reunião familiar. Ela não via os seus pais e sua sobrinha há mais de um ano por conta da violência ao redor de Ramadi, o que havia cedido nos últimos meses naquela época. And here, a fisherman tries to cool off in the morning, fighting Iraq's impatient sun. Because of the military convoys and the main streets cut off from traffic, driving through Baghdad was often impossible. The fishermen on the Tigris River became river taxis. Aqui tem um pescador tentando se refrescar na manhã, lutando contra o sol quente do Iraque. Por conta dos comboios militares e dos bloqueios nas estradas, dirigir por Bagdá muitas vezes era impossível. E os pescadores no Rio Tigre acabaram virando taxistas do Rio. And here, a dust storm. Best friends who were told to come home before the streetlights come on. Something my mom used to tell me growing up in small towns. Aqui uma tempestade de areia. Esses melhores amigos que tinham sido orientados a voltar para casa antes que as luzes se acendessem nas ruas. Algo que minha mãe costumava dizer para mim quando eu estava crescendo. And beauty contests, things people normally don't see from Iraq. Joga mais uma E luzinha ali. concursos de beleza, coisa que as pessoas muitas vezes não veem do Iraque. Little Miriam in this photo was homeless. Her family owned a house next to one of Saddam's palaces when it was bombed. Aqui é a pequena Miriam nessa foto, que estava sem teto. Sua família tinha uma casa perto de um dos palácios de Saddam, que havia sido bombardeada. The columns embrace the weirdness in people too. Individual personalities. Here, a Kurdish man exercises. As colunas também acolhiam as excentricidades das pessoas também, e as suas personalidades individuais. Aqui, um homem curdo exercita. Another white side. É branquinho assim mesmo, tá? Tá tudo certo. So I feel honored to be a female photographer covering Iraq and Afghanistan. I was somehow allowed to be in a man's space, probably because I'm a foreigner, and I was allowed to photograph women. And to stay sane during extended periods of time in these areas, I dove into long-term stories. For one of these stories, I decided to report on a profession that tends to thrive in wartime, prostitution. Eu me sinto honrada de ser uma fotógrafa mulher cobrindo o Iraque e Afeganistão. De alguma forma, me permitiram estar num espaço de homens, provavelmente porque eu sou estrangeira, e me permitiram tirar foto das mulheres. E para manter a sanidade durante períodos extensos nesses lugares, eu acabei mergulhando em histórias de longo prazo. Numa dessas histórias, eu decidi tratar sobre a profissão que geralmente prospera em tempos de guerra: prostituição. I interviewed almost 40 sex workers before I met Hala, a woman who wanted to tell her stories, didn't ask for money, and was well aware of the possible consequences of the story. She was brave. Hala's husband died in the violence that followed the fall of Baghdad, but more than the situation that she found herself in, I wanted to share a different voice, one that we didn't normally hear from, to describe this war. To support her children and extended family members, she was forced into sex work. Eu entrevistei quase 40 trabalhadoras do sexo antes de encontrar Hala, uma mulher que queria que eu contasse sua história, não pediu dinheiro em troca e sabia muito bem das possíveis consequências dessa história. Ela era muito corajosa.
Seu marido havia morrido com a violência que se seguiu com a queda de Bagdá. Mas muito mais do que mostrar a situação que ela se encontrava, eu queria compartilhar uma voz diferente, uma que geralmente não é ouvida para descrever uma guerra. E para sustentar seus filhos e sua família estendida, ela foi forçada a virar uma trabalhadora do sexo. Here, Hala negotiates with a man from Fallujah. Hala became my best friend for the year that I followed her. I spent all of my spare time in her apartment with her little boys as they played, often under the eye of the next customer. Aqui a Hala negocia com um homem de Fallujah. Ela se tornou minha melhor amiga no tempo que eu a acompanhei. E eu passava todo o meu tempo livre em seu apartamento, onde seus filhos brincavam, muitas vezes sob o olhar do seu próximo cliente.